Giovanni Zera. O que você achou de Superman? Cinemaço, aço, homem de aço, tá ligado? Muito bom, parça. Algo a criticar? Mano, a única coisa que eu tenho a criticar é que o filme acabou, parça. Entendeu? É a minha única crítica, porque eu queria ver mais 5 horas dessa porra desse filme maravilhoso, universo fantástico, James Gunn, te amo. Breninho. Sua vez, Breninho. Seu Vamos momento. vamos já. Você quer que eu seja sincero? Sinceraço. Na humilda. Na humilda. Ai, o filme é muito bom. Puta que pariu. Divertidaralhaço. Muito bom. Me fez ficar emotivo. Sim. Ultimamente, cenas envolvendo pais têm me deixado emotivo. Então, eu achei sensacional a relação dele com os outros personagens do filme. Esse é o Superman definitivo. Ouso dizer que talvez seja melhor que já tivemos aí. Ó, agora eu quero mandar um recado pessoal. Zack Snyder, você chapou muito, mano. Olha o que os caras fizeram. Nossa, irmão, deita a cara no travesseiro ali e chora. Como é a história? Oi? Como é a história? Não, tinha um cara que parecia o Zack Snyder lá. Eu achei que era ele a princípio. Mas é uma outra participação que quem vai entender, vai entender. Bom, ele não tem o que fazer, né? Agora é sentar e chorar e ver a merda que ele fez e a cagada a chance que ele perdeu. E tudo que ele deveria ter feito. Tudo que ele deveria ter feito. Agora, Superman, deixei meu pai morrer. Ah, se fuder. Agora, Brunão. Oi. Brunão, grande apoiador Enorme. e ao mesmo tempo amigão do canal aí há anos. Finalmente nos viu Finalmente. assistindo Superman. Quanto tempo já apoiando, Brunão? Acho que 6 meses, né? 6, 7 meses. Ó, 6 meses. Já tá assinado lá no contrato, né? 6 meses o Davi ele vai pagar uma casa de massagem pra você, né, Davi? Que isso? Você vai ter que... Não tava isso por escrito. Não. Você vai ter que pagar um acompanhante pro Brunão agora, hein? Que isso. Ô louco, cara. O cara merece. Uma massagem bem feita. Dito isso. O que você achou do filme, Bruno? Cara, eu achei muito bom. Eu tive um pouco de dificuldade no início pra me conectar, mas acho que quando vai chegando pro meio, tipo, você entra de cabeça no filme e, cara, no final do filme é espetacular. Vocês vão descobrir. Já entendi. Mas é espetacular, é muito bom. O James Gunn arrebentou essa. Acertou como primeiro filme. Acertou. E melhor do ano até agora, de herói? Só teve Thunderbolts e Capitão juntos. Sim. Dói dizer, mas acho que é melhor do que Thunderbolts, que eu gosto. Perdeu, Marvel. Tem quarteto ainda, tem quarteto. Tem quarteto. Tem que ficar de olho. Vamos ficar de olho. Mas tá feliz. Feliz. Você viu bastante filme do Superman? Acho que só o de 78 e o de 2006. O Retorno. O Homem de Aço você nunca viu? Não, o Homem de Aço. O Homem de Aço também, tá. Mas eu não gosto muito. Os 3 mais principais. Sim. Dito isso, este está em que categoria? Melhor. De todos? Sim. É que eu tenho memória afetiva com o de 2006, que é o Retorno. Sim, mas também. esse eu gosto mais. É isso. Pô, tá afirmado. Giovanni, quer deixar um último recado? A gente tem que lançar a fotinha do Não Ironicamente. Não ironicamente. Família, último recado pra mim, melhor filme do Superman, disparado. Se você acha o contrário, cara, o problema é seu, porque com certeza é o melhor filme do Superman, um dos melhores filmes do ano. James Gunn sabe o que faz, Marvel, meu Deus do céu, como você deixou esse cara embora? E aí, meus bidos kryptonianos, e aí, meus bidos humanos. Bom, galera, eu assisti o filme de James Gunn, protagonizado pelo David Crossrail, Superman. E eu não poderia estar mais feliz. People were going to die. Your choices, your actions, that's what makes you who you are. He's not a man. He's an it.
Genuinamente, eu não sei se eu começo pelos pontos positivos ou pelos negativos. Então eu vou desenrolar aqui, de acordo com vocês, e eu espero que vocês só embarquem nessa, até porque eu fiz uma colinha aqui para poder acompanhar e não deixar de falar certas coisas. O filme, ele começa com o Superman já existindo, ele já existe há muito tempo, ele já está num relacionamento com a Lois Lane, existe esse vilão que está aparecendo, que ele está reconhecido, que é o famoso Lex Luthor, e ao mesmo tempo já existem super-heróis neste planeta, ou seja, ele chegou de última hora e o jeito dele de agir é um modo diferente do que os outros vão trazer, do que os outros proporcionam para a humanidade, e por isso talvez este herói, este Superman, seja tão amado. E uma coisa que eu gosto muito no Superman, do David, que eles trazem aqui, que eles trabalham, é o quanto ele é humano. Parece até proposital para exatamente responder para o que a gente havia visto com a versão do Zack Snyder e ao mesmo tempo até de comparação para com os outros filmes. E, por um lado, eu acho que funciona bastante exatamente porque ele soa mais carismático, sou um personagem com que você pode se identificar mais pelo modo dele agir, dele se frustrar, dele ser tão emocional e ao mesmo tempo dele falhar. Então isso é legal porque torna ele extremamente humano e conecta muito com a mensagem que o filme quer passar como um todo. Por um lado, não passa aquele Superman 100% que a gente conhece. Entretanto, não me incomoda exatamente pelo fato de que eu sinto que este é o desenvolvimento que eles querem fazer. Esta é a mudança que eles querem trazer para o personagem com os próximos filmes que virão e principalmente nesse novo universo do DCU que o James Gunn está fazendo, né? Então, principalmente o Superman, me parece muito que é um personagem que eles querem trabalhar de acordo com os filmes para que no final ele seja aquele Superman sábio, cheio da razão, que vai liderar uma equipe, que vai fazer isso com muito orgulho e ao mesmo tempo sem qualquer questionamento de si próprio consigo mesmo, o que eu acho muito legal. Porém, eu acho que nessa acaba faltando um desenvolvimento dentro do filme para com o personagem. Não fica muito claro uma evolução dele, fica uma coisa superficial. E isso por mim não me incomodou, mas ao mesmo tempo, sabe quando dá aquele sentimento de que faltou alguma coisa? Foi nisso, principalmente porque o filme como um todo, ele acaba abordando dois assuntos que quando jogou ali, quando cutucou, eu pensei, pô, eles vão explorar isso vai ser desenvolvido, vai ser aquela coisinha muito clara de que foi aqui e no final você tá vendo um fechamento, você tá vendo uma conclusão. Não ficou faltando algo, e foi exatamente a sensação que eu tive, principalmente com um assunto envolvendo conflito. Fica muito claro ali uma sensação, principalmente com o Superman, do fato de que ele não aguenta conflito, ele não aguenta ficar muito em um debate. E acaba que isso não vai pra frente, sabe? Parece que foi colocado aqui um defeito e você não vai ter um crescimento, uma busca por uma evolução. Tal como, e esse chamou mais a minha atenção porque parecia algo que o James Gunn iria querer abordar no filme dele, principalmente pelos trailers, e aí veio um pouco de expectativa, mas ao mesmo tempo veio um pouco pelo filme em si, que falou sobre o assunto e não escancarou ele com muita força, né? Que envolve o fato do que o Superman acredita, do que ele pensa, do modo dele agir, enquanto que esse novo grupo de super-heróis pensa de um outro jeito, age de um outro modo. E você vê ali uns olhares, você vê ali umas respostas, você vê ali uma coisa meio, pô, a gente não concorda com você, vamos fazer do nosso jeito, e é isso. E o Superman é contra, show, mas em nenhum momento isso vira um conflito, em nenhum momento isso é abordado, sendo aprofundado, de uma forma aprofundada, que era o que eu queria. Era um assunto que principalmente quando veio ali eu falei, nossa, legal, isso daí vai vir. E não veio, sabe? Ficou por isso. Então acaba ficando meio vazio nesse aspecto. Tal como eu acho que o filme ele toma sim certas decisões onde ele acaba se sobressaindo do que deveria, sabe? Então não só ele soa superficial aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que ele acaba sendo muito descritivo. Então várias vezes os personagens, pô, o personagem fala tal coisa, aí o outro vem e explica. E fica aquela coisa que, ao mesmo tempo que tá orgânico, porque realmente um personagem poderia não saber da situação e o outro está explicando para ele, também fica aquela coisa expositiva, do tipo espectador, então, é isso. Não, porque ele veio de Krypton e aí aconteceu aquilo e tudo mais, sabe? Então, foram momentos em que por mim eu ficava meio, precisava ser tão descritivo assim, a gente precisava realmente dessa informação, sabe? Não são todas as vezes que por mim fica desse jeito, tem algumas que casam muito bem, eu acho que principalmente quando envolve as conversas do Clark com a Lois, todas elas funcionam perfeitamente, mas tem esses momentos dos personagens quererem explicar uma situação ou um acontecimento, principalmente a situação política do filme é muito abordada, focam muito nesse tema, tem horas que eles acabam focando tanto que por mim, tá bom, já entendi, tá?
fala tanto e parece que eu não precisava ter ouvido tudo que falaram, sabe? Podia ter resumido, podia ter sido uma coisa muito mais direta e simples. E tem as piadas do filme. O James Gunn sempre gostou de trazer as piadas nos filmes dele, independente do Esquadrão Suicida do Guardiões da Galáxia, que são dois times de grupo que tem personagens muito caricatos, genéricos e que acabam abusando aí do seu momento. E o Superman não tem isso, que fique muito claro. Porém, eu acho que tem ceninhas que passam aquele levezinho, sabe aquele levezinho de ponta, assim, do tipo assim, pô, se você cortasse um pouquinho antes, show. Tipo, o Krypto mesmo tem algumas cenas ali que ele tem uma coisa que ele faz e isso vai uma vez, e vai outra, e vai outra, e aí você tem uma reação, sabe? Tem momentos, por exemplo, que o personagem simplesmente olha pro Superman e fala assim, pô, você é estranho. Aí passa 2 minutos, você é estranho. Passa 3 minutos, você é esquisito. Eu já entendi, sabe? Tipo assim, beleza, era pra soar engraçado? Não soou engraçado. E tem alguns outros personagens que tem esse tipo de reação que fica meio repetitivo e por mim acaba passando do ponto. Mas principalmente, e esse real me incomodou, foi o Jimmy Olsen. Num quesito assim, o Jimmy Olsen, primeiramente, eu adorei o personagem, eu adorei a presença dele, foi muito satisfatório ver esse personagem que em tantos outros filmes não teve atenção, ter atenção aqui, deixar de ser um figurante, ser um personagem ativo dentro da trama, relevante, fazendo ali, formando o triozinho perfeitamente de Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen, né, os 3 principais do Planeta Diário, e que sempre por mim, eu tinha essa falta nas obras do Superman, em todas praticamente, porque até as séries Smallville e Superman Lois tiraram o Jimmy Olsen de tela, assim, por assim dizer, pelo menos do jeito que ele deveria ser adaptado. Smallville, nossa, comete um erro inacreditável. Mas enfim, o ponto é, eu acho que ele tá divertido, eu acho que ele tá carismático, eu acho que ele entrega pro filme, mas tem uma situação dele com outro personagem que, cara, repete, e aí repete a mesma piada, e aí repete de novo, e você não entende do porquê que ele age daquele jeito, do porquê que ele fica daquele jeito, sabe? Tá, pode ser por isso aqui, mas aí vai pro outro personagem e você fica, por que você continua desse jeito? Por que você fica agindo desse jeito? Você não sente que você tá, sabe, se auto-menosprezando? E me soa muito uma piada dos anos 2000, sabe? Fica uma coisa meio machista, por mim, na minha visão. Então, isso real me pegou, assim, que me soou datado o tipo de piada, sabe? Não me parece que casa mais nos dias atuais. Eu acho que vão ter horas que vai funcionar, mas tem horas que meio que você, como espectador, fica se questionando do porquê, sabe? Então, enfim, isso acabou realmente me pegando nesse quesito, mas, cara, não só a composição do Clark mais jovial por mim funciona perfeitamente, mas todo o resto, sabe? Eu acho que a Lois Lane, o Lex Luthor, cara, praticamente o vilão que você gostaria do Superman de ver finalmente nas telas do jeito que deveria ser, sabe? Sendo fácil a melhor adaptação do Lex Luthor, talvez a melhor, mas por mim tem o Lex Luthor do Smallville, que é um forte concorrente, por mim talvez seja ainda superior, até porque, enfim, teve várias temporadas para desenvolver, mas assim, gosto muito do quanto que você vê o sabor nele, em tudo que ele faz, e ao mesmo tempo você vê verdade, você acredita nas motivações dele, você acredita, não que você concorde, você acredita em ele acreditar naquilo, sabe? Você sente que tudo que ele faz porque ele realmente tem fé no que ele tá fazendo. E a hora que vem os sorrisos, ou ao mesmo tempo a cara de nervoso, de uma situação ter dado errado, ou o sorriso, nossa, eu fiz o que eu queria, caraca, que triunfo, sabe? Que sentimento incrível que passa nesse momento do filme como um todo. A Lois Lane, por mim, ela e o Clark, eles têm uma química, eles funcionam. Eu acho que uma coisa que o filme acerta muito e que talvez seja uma coisa motivacional para os próximos filmes de super-heróis é o casal estabelecido. Já existe, eles passam por um desenvolvimento no relacionamento deles, mas é legal ver uma coisa que você não precisa... eles vão ter que ter química, eles vão ter que se apaixonar, vão ter que se conhecer e tudo mais. Não, você corta toda essa parte que às vezes pode acabar não funcionando, que pode ficar muito genérico, que pode ficar muito, sei lá, tanto rápido quanto demorado, e já segue para um outro caminho. É legal porque são personagens que são tão irrelevantes nos quadrinhos da DC e aqui você sente um tesão, por assim dizer, dentro deles, né? E eu acho que isso é muito forte e é legal porque é uma coisa que às vezes falta no filme de super-herói, né? Parece que o filme de super-herói tem vergonha de assumir isso. E esse filme não só tem a pachorra de assumir isso, como ele tem a pachorra de assumir o lado viajado, o lado criativo, o lado ficcional, o lado bobo e ao mesmo tempo incrível e divertido da DC como um todo. Assumindo do cachorro que fica voando e que faz coisas como Superman, como o Lex Luthor ter basicamente várias loucuras escondidas pela Terra.
é inacreditável. Isso porque eu tô querendo esconder algumas outras coisinhas, mas foram cada coisa que eu fui falando assim, meu Deus, eles estão pegando elementos do Superman antes das crises nas Infinitas Terras. E caso vocês não saibam, o Superman antes da crise nas Infinitas Terras, que foi um evento que aconteceu lá em 1980, 85, que uniu vários universos da DC como um todo, antes daquilo, o Superman era um dos quadrinhos mais vendidos e ao mesmo tempo mais relevantes na parte criativa, porque viajava para um dedéu. O Superman era extremamente poderoso, então os caras que escreviam, eles faziam questão de colocar o personagem em situações para lá de absurdas, com os vilões fazendo situações para lá de absurdas. Esses dias eu li uma edição envolvendo o Brainiac. Meu, o Superman literalmente, eles estão no espaço. Ele sai da nave assim de boa e fala assim, não, eu vou sair aqui pra tentar conversar com o cara, e aí as pessoas não vão desconfiar, e aí ele voa pra Terra e veste de Superman e volta, sabe? Porque as pessoas não vão acreditar que o Clark Kent é o Superman. Mano, você fala assim, nossa, mas isso não faz sentido algum. E enfim, é uma viagem, obviamente, muito mais absurda que essa. Eu gosto de como o filme abraça isso. Ele parece que tá pegando a era de ouro do Superman, mas principalmente ele me soa muito baseado na fase do Jeff Jones. A fase do Jeff Jones que tem o quadrinho lá com a Legião dos Super-Heróis, com o Brainiac, não só pelo elemento dos personagens e principalmente o Planeta Diário, eu acho que é a parte que mais se baseia, mas essa sensação do frescor, do novo, de um universo que gosta do que aconteceu no passado, mas ao mesmo tempo está trazendo para a parte de hoje em dia. E principalmente é um filme que ele não se esconde de ser um quadrinho, de estar adaptando um quadrinho. Ele abraça totalmente a galhofa, a brisa, aqueles momentos que você fala, nossa senhora, mas o que é que está acontecendo? E vai ter de tudo no filme, sabe? E ele vai inserindo um atrás do outro. Por um lado, eu acho que às vezes fica confuso, às vezes acaba tendo muita coisa para um filme só, ele acaba perdendo uma coisa mais direta e uma coisa que poderia ser mais bem desenvolvida, mas ao mesmo tempo, eu acho que soa tão aventuresco, divertido, soa tão refrescante e inovador para um filme do Superman. Pô, a gente já teve 6, 7 filmes desse personagem, e nesses filmes, muitos caminhos foram protocolados, sabe? Você tem uma coisa muito familiar em cada um deles, assim, que não soa novo quando você vai para o próximo. E aqui, em todos os aspectos, soa diferente, soa atraente, soa divertido. Eu acho que principalmente isso, não tem um filme do Superman até hoje que você fala assim, nossa, que filme divertido, aquele filme que eu quero colocar na televisão pra passar agora enquanto eu como a minha lasanha de domingo, sabe? Esse filme é isso, é aquele filme que você vai querer colocar na televisão, passa rapidinho, é divertido, tem várias cenas de ação, ao mesmo tempo ele tem uma mensagem bonita, ao mesmo tempo ele trabalha os seus personagens de uma forma cativante, de uma forma que você termine o filme falando, nossa, eu quero ver mais disso. E eu acho que é nisso que o filme ele se acerta tanto, sabe? Não só no elenco, que tem uma química arrebatadora em todos os quesitos e consegue trabalhar muito bem ali, não só o Clark com a Lois, com o Jimmy, com seus pais, mas também com o Lex Luthor. São só 2 cenas, basicamente, que tem o Clark, o Superman e o Lex Luthor. Mas são 2 cenas memoráveis, sabe? São 2 cenas que você fala, caraca, que legal, sabe? Que situação. E eu acho que o filme, ele acaba proporcionando um sentimento muito feliz nesse aspecto, sabe? De você realmente estar vendo algo novo e que pode não ser uma coisa que vai remodelar o gênero de super-heróis, mas eu acho que ele também não promete isso, mas ele se pontua muito bem para um novo universo que ele quer explorar, porque é um novo universo que você já chega, e você chega meio perdido, aos poucos você vai se habituando, então nisso eu já acho muito legal, porque ele basicamente acaba soando bem corajoso, né, nesse aspecto, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa que você fala, nossa, eu quero ver mais, eu quero ficar mais nesse universo, eu quero viver mais. Tanto que uma coisa que eu acho interessante é como os personagens, e eu digo assim, os figurantes, soam tão acostumados com o universo do Superman, com aquelas batalhas, sabe? Aí tá acontecendo ali, um bicho chega, o cara tá ali tomando café, é mais um dia no trabalho dele, sabe? Aí o Superman ali tá conversando com a Lois, tem um negócio rolando lá atrás, ele fala, não, mas isso daí tem uma outra galera que consegue resolver essa parada. Ele traz uma sensação muito interessante e ao mesmo tempo confortável, sabe? Você quer ficar mais ali? Então nesse aspecto eu acho que o filme ele acaba se saindo muito bem. E principalmente, obviamente, ele tem uma mensagem sobre nós, sobre o que escolhemos acreditar, o que escolhemos fazer diante de situações, diante de basicamente promessas que foram colocadas sobre a gente, sobre o que a gente deve seguir. Porém, eu sinto que isso não é tão bem trabalhado. A mensagem tá ali, é bonito, e eu gosto de como o filme ele soa esperançoso, de como ele busca trazer um Superman que é diferente do normal, mas ao mesmo tempo ele acaba passando muito por cima disso.
e, no fim de tudo, entregando uma coisa muito aventuresca. Cara, principalmente, gosto muito de como... Eu tinha muito receio sobre isso. O James Gunn, ele fez muitos filmes de equipe. Eu falei, como é que ele vai trabalhar um filme de super-herói? Eu acho que tem cenas de equipe, mas elas não roubam a cena do nosso protagonista, sabe? E, principalmente, consegue deixar todos os personagens legais, berés, sabe? Não é o seu Superman. O Senhor Incrível, que é um personagem B, que você provavelmente nem conhece. Tu vai ver o filme e fala, cara, esse cara é do caramba. E principalmente, gente, a atenção ao planeta diário era uma coisa que eu sentia muita falta nos outros filmes, sempre ficou muito só no Superman. E que nesse filme, pô, você tem eles trabalhando em equipe. Teve uma hora ali que eu pensei, nossa, agora o filme vai pirar com isso daqui. E aí eu não sei se eles cortaram cenas, ou se realmente o plano era só aquilo mesmo, ficou por aquilo. Mas eu juro que eu me empolguei além da conta, sabe? Fiquei, nossa, agora vai ter muito do planeta diário. E tipo assim, não teve muito. Mas ainda assim foi satisfatório, porque durante o filme todo teve planeta diário, sempre teve essa presença. O Clark Kent em si não é uma coisa que tem tanta presença nesse filme, porém eu gosto de que ele ainda assim busca trabalhar a divisão de identidade, sabe? Você vê muito claramente quando o ator ele é o Superman, quando é o Clark Kent, sabe? Os trejeitos que ele encontra para fazer uma identidade secreta, né? E eu digo em relação ao Clark, mas ao mesmo tempo sem soar muito copia e cola do Christopher Reeve, que foi lá o primeiro que estabeleceu isso muito fortemente. É maravilhoso, sabe? Nesse aspecto, assim, eu já fiquei muito feliz só do pouco que eu vi ali e do quanto que acabou o filme. Eu falei, nossa, eu quero ver mais disso. O filme, aliás, ele tem 2 cenas pós-créditos, mas, gente, genuinamente, são 2 cenas pós-créditos que você pode ver em casa, sério. Você não vai perder nada. São até bobas, por assim dizer. Então fica aí o meu conselho para você, caso você não queira ficar na sessão, caso você pense, nossa, eu vou ver algo muito importante. Não, você não vai ver algo muito importante. E principalmente porque o que é importante está no filme, sabe? Algumas pontas soltas que eles deixam, eles já resolvem no próprio filme, eles já encaminham alguns personagens para um rumo que você já pensa, isso daqui pode dar isso daqui, isso vai ser muito legal, pode ser muito interessante, e por mim só já é satisfatório. E como um primeiro filme desse novo universo da DC, cara, eu não poderia realmente estar mais feliz assim. Ele tem suas coisinhas, tem seus defeitos, mas é um filme que passa uma sensação tão boa, tão prazerosa, e que relembra tanto o Superman que a gente precisava e que a gente necessitava e que estava fazendo falta. Você assiste esse filme e fala, nossa, como é que a gente errou? Por que a gente não veio por isso daqui antes? Sabe? É essa sensação que passa. E ao mesmo tempo é satisfatório porque era exatamente o que a gente queria ver. E até eu acho que é isso que pode acabar soando nebuloso para algumas visões. A pessoa estava assistindo tanta falta disso, quando ela vê, ela já vai pensar, nossa, filme 10 de 10. E eu não acho que esse filme seja, eu não acho que ele bata o Superman do Christopher Reeve, lá o primeiro de 78, mas eu colocaria em segundo lugar, sim, como os melhores filmes live action do Superman. E, cara, em relação a quadrinhos, ele se baseia em alguns, e eu diria principalmente Brainiac, né, Jeff Jones, que eu acho que pode servir de base para uma continuação, e Legado nas Estrelas. Legado nas Estrelas, eles pegaram um ponto ali que eu acho que muita gente pode acabar estranhando e falando, meu Deus, mudaram isso. Não mudaram. Está em Legado nas Estrelas. Beleza que Legado nas Estrelas é uma das muitas origens do Superman que quiseram fazer e que muitos gostam. Eu, principalmente, coloco como canônico pra mim, sabe? Tipo assim, não é canônico? Não, mas eu coloco. E esse filme decidiu ir por esse caminho, e eu entendo muito bem porque ele decidiu, porque é o James Gunn querendo fazer uma coisa diferente das outras versões. E por mim, é totalmente compreensível. Dito isso, quero falar um pouquinho com spoilers, então caso você não tenha visto o filme, vá ver o filme, depois você volte aqui. Alerta de spoilers. Gente, Supergirl. Meu Deus do céu, como eu fiquei feliz com a Supergirl. O Pacificador também aparece, né? O Pacificador foi engraçadíssimo. Eu gostei muito de como, nas 2 vezes que eu vi, tanto o Pacificador quanto a Supergirl, a galera vibrou. Tipo assim, o Pacificador que é um personagem conhecido, desconhecido, né? Só tem a série dele. E a Supergirl que, por mim, não tem um lore pro público, tem um lore pros fãs dos quadrinhos. Mas nas 2, mano, na Supergirl, nas 2 vezes aplaudiram, e no James Gunn, risada alta de geral, assim, sabe? Muita gente ficou feliz de ver o Pacificador. Então, pô, gostei muito disso. Por mim, é o Pacificador da série, dos filmes. O Giovanni e o Breno conversando comigo falaram que poderia não ser, acharam que poderia ter a ver com a segunda temporada, multiverso, sei lá. E eu, como não vi trailer da segunda temporada de Pacificador, fiquei meio boiando nessa. Mas me pareceu ser muito ele assim, o James Gunn só colocou ali, fez uma participação especial. E a Supergirl, pra quem leu Supergirl Mulher do Amanhã, que felicidade, gente. Todos os pontos pro que é o começo do quadrinho estão ali. Ela com aquela jaqueta toda meio snob, rebelde e meio marronzinha. O fato dela estar bêbada e o fato deles citarem que ela quer ir para planetas onde o sol é vermelho e ela pode beber e sentir o alcoolismo.
Gente, o quadrinho do Supergirl Mulher da Manhã começa com ela bêbada e o Krypto tá por ali. E aí ela vai lá e faz o quê? Vem buscar o Krypto. Putz, grila, que coisa mais linda. E ela tão linda, o uniforme bonitinho. Que vontade de ver mais aquilo. Então assim, cara, foi um momento que eu fiquei muito alegre, sabe? Valeu muito a pena ter lido o Supergirl da Mulher da Manhã e já pegar, tipo assim, 3, 4 easter eggs e referências ao mesmo tempo. E já saber pra onde é que eles vão caminhar e de como realmente o filme dela deve seguir a proposta do filme como um todo. E já meio que já encaminhou a personagem pro rumo que ela pode ter. Então, assim, pô, do carambole, sabe? Eu fiquei muito feliz nesse quesito. As cenas pós-créditos, enfim, gente, pô, não sei porquê, sabe? A primeira até beleza, pô, quer fazer ali o Krypto fofinho com coisa. Mas ali no final, o Superman conversando com... Eu falei, nossa, tão desnecessário. E era exatamente aquela cena que vazou as imagens, né? Enfim, gente, o Jimmy Olsen com a menina realmente não curti muito a viagem do filme. Quando eu falei da viagem do filme, eu quero dizer exatamente, tipo assim, mano, tem um macaco com um bagulho no cérebro. Mano, aquilo é muito quadrinhos dos anos 40, 50 do Superman, sabe? Aquela viagem do Lex Luthor. Nossa, aquilo me chamou muito atenção. Eu fiquei muito feliz quando eu falei, meu Deus, os macacos com bagulho no cérebro fazem um tweet, tá ligado? Tipo, fake news. Então, assim, muito bom. O próprio lance do Metamorfo, aí tem um bebê, aí daqui a pouco ele faz as coisas ali, fica só a cabeça dele voando pra lá e pra cá, sabe? O óculos do Clark, né, que eles explicam que é uma lente errada e... Assim, é uma coisa que eu não gosto, mas eu compro, beleza. Não teve nenhum filme que fez isso, esse filme vai fazer, show. Mas, pô, logo nesse Clark que você vê que o ator tá se doando, se fosse pro Clark do Henry Cavill, faria mais sentido, entendeu? Logo pra esse que tá ali se esforçando pra não fazer as coisas. Pô, gente, e aí, nossa... O Jimmy e a Lois Lane brincando, o Superman ali dançando com o Jimmy, e depois um eu te amo pra lá e pra cá, sabe? Eu queria tanto ver mais disso. E aí chegou no final, a Lois Lane pegou aquela máquina, todo mundo ali voou. Eu falei, nossa, agora a gente vai ter o time todo agindo numa aventura muito louca. Não. Corta, eles publicam, acabou. Me doeu um pouquinho, assim. Eu admito que eu queria ver mais das interações, assim. E em relação ao futuro, né? Eu acho que exatamente... O Breno falou pra mim que ele acha que o Ultraman, ele foi pra aquele buraco e ele pode voltar como bizarro. Eu acho que não. Eu acho que se vierem trazer o bizarro, o mundo bizarro, vai vir uma coisa mais assumida, sabe? Existe um mundo bizarro, o bizarro desse mundo, e por aí vai, uma coisa toda quadradona, né? Esse lance como um todo. Eu acho que ele planta muito bem o Lex Luthor, né? O Belle Reeve, né? Vai pra um lugar ali onde vai encontrar outros inimigos, ele pode acabar formando a legião dos vilões, né? E aí bota aquela armadura. Acho que muito Lex pode voltar pra um terceiro filme, sabe? Segundo, Brainiac, por favor, mano, Brainiac é perfeito. Principalmente do Jeff Jones, é sagaz, assim. Então, enfim, gosto muito disso e já chuto aí que Lois Lane e Clark se casam no próximo filme, tá? Só jogando aqui. E, cara, o Superman é isso. Eu espero de verdade que o personagem, ele amadureça com os próximos, sabe? Sabe, cenas do... tem um conflito. E aí ele não aborda muito esse tema, sabe? Fica meio que por isso mesmo. E eu queria que tivesse tido mais disso, sabe? Dele amadurecendo, dele agindo mais sabiamente. Sabe uma coisa que me pegou muito? Ele solta laser e, tipo assim, ele usa muito pouco laser. Teve uma hora que o cara soltou laser no olho dele. E, tipo assim, em vez dele responder, ele ficou, tipo, queimando. Tipo, qual a dificuldade de você só... soltar de novo, sabe? Ele usou muito pouco os poderes dele. Eu não sei se é estupidez, né? Burrice. Ou se ele só... E aí passou pela minha cabeça. Não quer machucar, não quer matar. Porque ele sabe que o laser dele mata. Tanto que você vê que ele usa poucas vezes. Ele usa pra destruir a mão da mulher e pra matar os robôs. Que são robôs, né? Então... pode ter essa coisa em mente, assim, no filme que eu não havia pensado. Aliás, eu queria destacar muito um ponto aqui. Vocês sentiram como esse filme é uma resposta ao Homem de Aço, do Zack Snyder? Não só no quesito de que o Superman procura salvar todo mundo, a ponto de, tipo assim, salvar um esquilo. Eu falei, meu Deus, até um esquilo ele salvou. E eu achei lindo, aliás, ele salvar o esquilo, né? Se preocupa com todas as vidas, até com daquele bicho gigante. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que no filme do Zack Snyder, temos pais, né? O Jor-El ali com a mulher... falando pro Kal-El, não, porque você tem que ser um deus pra eles, você tem que cuidar deles, você tem que fazer todo o bem na vida deles, porque você nasceu pra isso e esse é o seu propósito. E aí ele é um Superman que fica sempre distante, que não salva todo mundo, que acaba deixando algumas pessoas morrerem, que não se preocupa de verdade. E nesse temos o reverso. São pais falando que ele tem que governar, que ele tem que chegar em várias mulheres e procriar pra um dedéu, e ele tá ali falando que não, quero ser o mais próximo de cada um, quero cuidar de todos eles. Diferente, né, parça? Bonito, não é? Não achou bonito? Eu achei muito bonito. Então, assim, que
decisão acertada para o filme como um todo essa em relação à trama. E eu achei legal porque no começo eu fiquei, pô, é fake news, deve ser fake news, eles vão abordar fake news, o Lex já é todo riquinho, mexe com um monte de coisa, por que não uma IA, não é mesmo? Mas não, ele abraçou, e quando ele abraçou eu falei, putz, Legado nas Estrelas. Lembrei muito do quadrinho, porque eu lembro que me chocou, eu lembro quando eu falei, por que eles fizeram isso? Que isso? E aqui nesse filme eu acho que ficou mais claro o objetivo, porque como tá tratando sobre um vilão que vê ele como uma coisa, né, um alienígena que não merece estar ali, que não vê ele como humano, você trazer essa mensagem de um cara que realmente não é humano, que é um alienígena, e que foi chamado, colocado um propósito para ele governar, e ele fala que eu não vou fazer isso, não quero, isso não é quem eu sou, show demais, sabe? Cara, o filme me passou uma vibe muito Superman, gostei muito do Jimmy Olsen aparecer mais, a química com a Lois, linda, tem duas cenas que os dois conversam, uma quando tá rolando a luta dos seres atrás, e a outra da entrevista que eu achei top do top, e o Lex, que incrível, sério mesmo, pô, o Lex, eu finalmente olhei e falei, putz, é o Lex Luthor, e ao mesmo tempo eu falei, pô, Superman, sabe, o filme do Superman que, pô, eu vou querer ver na televisão várias vezes, eu vou querer dar um play, sabe, CGI do filme, aliás, nem comentei, né, pra você ver, nem foi relevante, muito bom, não teve nada que me incomodou, eu cheguei a conversar com algumas pessoas que falaram que se incomodaram com o Krypto ali, com não sei o que, eu não senti nada, por mim foi show de bola, trilha sonora, abusou que só do John Williams, mas eu acho que o filme ele consegue sustentar de uma forma que soa nova, principalmente ali numas músicas que tocam quando o Lex Luthor vai pra um tal lugar, toca uma guitarrinha, assim, um rockzão, ou o próprio Senhor Incrível, eu achei demais, assim, eu achei realmente muito boa. Eu gostei muito da Sala da Justiça, deles já estarem mostrando, assim, todo aquele elemento, parece que tem uma arte, eu quero muito pausar esse filme e ver se aquela arte já indica, tipo assim, Sociedade da Justiça, que é a primeira equipe de super-heróis antes da Liga, poderia ser. E me pega muito o fato de que o Guy Gardner, ele fala que ele é o Lanterna Verde que cuida da Terra. Dito isso, a série dos Lanternas vai ter o Hal Jordan. E tudo indica que naquela série o Hal Jordan já vai ser o Lanterna há tempos e o John Stewart vai ser o novato. Ou seja, o Hal Jordan já é, né, da Terra. Então, eu fico me questionando, aquele é o Guy Gardner bancando o otário, do tipo assim, como não tem o Hal Jordan aqui, eu vou falar que eu sou o melhor de todos, que eu sou o maioral e é nóis. Ou realmente o Hal Jordan, no que foi chamado, foi assumir uma coisa lá pro espaço, ficou no espaço e ele realmente é o... Porque eu gosto de acreditar que é o outro, sabe? De que o Guy Gardner tá sendo escroto e que, enfim, ele só tá assumindo enquanto o Hal Jordan tá fora. Quando o Hal Jordan voltar, bye bye. Tá ligado? Até porque ele tá confirmado na série dos Lanternas e porque, de verdade seja dita, o Hal Jordan é o principal da Terra, né? O Guy Gardner não... né? É que no fim de tudo, a gente sabe que nos quadrinhos eles exageram e acaba tendo, tipo, não tem um protetor da Terra, tem, tipo assim, uns 5 protetores da Terra, né? Enfim, são muitos, né? O Kylo Rayner, o John Stewart, o Guy Gardner, o Hal Jordan, aí tem a Jessica Cruz, o Victor, não sei o quê, e até porque como acontece de um morrer e depois volta à vida, aí, enfim, nos quadrinhos é um absurdo. Eu acho que aqui vai acabar sendo isso também, porque não vai faltar a Lanterna Verde. Mas assim, pô, Sociedade da Justiça ali, a brincadeira, o metamorfo, né, o final que tem ali, meio que era óbvio que iria chegar pra aquele caminho com o personagem. Gente, eu fiquei satisfeito, fiquei muito satisfeito de verdade, vi o filme numa tacada só, né, porque eu peguei a cabine e depois eu já tinha comprado a pré-estreia com os meus amigos, né, e com meu pai, então a gente foi e assistiu de novo, eu acabei assistindo de novo, e eu saí super, pô, que delícia, o começo do filme eu acho top pra caramba, sabe, o começo ali, 3 séculos atrás, Deuses e Monstros, já indica ali o quadrinho dos novos deuses do Jack Kirby, e aí vai falando 3, e aí 3 dias atrás, não sei o que, 3 horas atrás, 3 minutos atrás, e a música vai subindo de uma forma, putz grila, cara. A participação do Krypto apareceu até mais do que eu achava que ele ia aparecer, achei que ia ficar realmente na Fortaleza e acabou. Fortaleza, aliás, o lance de descer, depois subir, putz, muito legal, sabe? Aquela coisa pra abrir ali, né? Precisa ter o DNA do Superman, nossa. Eu meio que, aliás, matei na hora, quando eu vi o Ultraman, eu falei, é ele, deve ser o clone, porque eu sabia dessa teoria, mas eu não li os códigos pra saber. E aí na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, deve ser isso, deve ser alguma coisa assim. Porque, pô, não é possível. Porque antes eu achava que o Krypto tinha aberto. Mas aí quando veio o Lex, eu falei, deve ter a ver com o Superman mesmo. Deve ser uma coisa mais, né, fechada, por assim dizer. E, cara, o finalzinho, juro, chegou no final, a parte que a Lois fala com o Superman e eles vão pro cantinho e eles voam e se beijam. Gente, eu estava emocionado nessa hora. Eu genuinamente fiquei emocionado porque não foi um lance tipo assim, nossa, cara, que Lois, eu amo vocês. Também. Mas porque passou aquele sentimento do... Caraca, mano, o filme do Superman que a gente merecia, que a gente queria e que a gente não tem
há mais de 30 anos. Como é que pode um negócio desse? E ver ali todos os elementos, sabe? Tipo assim, coisas que, pô, na época do Christopher Reeve não tinham coragem de abordar. E que depois dos outros filmes eles só cagaram. Então, ver nesse filme tanta coisa, sabe? Tipo Lex Luthor, Ultraman, e aí Krypto, e aí robô da Fortaleza da Solidão, e aí você tem um universo ali por baixo da terra, aí você tem a gangue da justiça. Nossa, mano, do caramboles. Fiquei muito, muito contente com esse filme. É um dos grandes filmes desse ano. Não é, talvez seja um dos melhores do ano. Mas enfim, é realmente o segundo melhor filme do Superman e ao mesmo tempo tá entre os melhores filmes. É o melhor filme de super-herói desse ano até agora, né? Talvez o Quarteto mude isso. E também, dos últimos anos aí, não tem jeito. É um filme que. Eu já falei, né? Eu já não vou ficar me repetindo aqui de qualquer jeito. Gente, gostei muito do filme, gostei muito mesmo, não sei mais o que eu posso dizer. Então a gente acaba por aqui. Eu espero que vocês deixem nos comentários o que é que vocês acharam do filme. Sem ou com spoilers, avisem pelo menos em relação a isso. E eu espero de verdade reencontrá-los em outros futuros vídeos. Não deixem de ver o vídeo que eu fiz recentemente sobre heróis corretos, né? Que foi baseado no Superman, foi uma preparação também para o filme. Como também, provavelmente na próxima semana eu vou fazer um vídeo de 3 HQs que eu li do Superman. E como é difícil, né? Abordar esse personagem, trabalhar esse personagem. E ao mesmo tempo foram 3 quadrinhos que me prepararam para o filme como todo. E enfim, fiquei muito feliz de ler cada um deles antes da obra. É isso, valeu, falou!